Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos responder algumas perguntas do pessoal que está acessando o canal, pessoal que tem dúvidas, pessoal que quer saber minha opinião. Então hoje eu vou responder as seguintes perguntas. Leandro, é verdade que as pessoas já nascem com data marcada para morrer ou a morte tem uma data aleatória? Essa é a pergunta do Pimba. A Ruth Cruz, ela diz que ela é vegetariana, porém ela tem que cozinhar para o seu filho que não é vegetariano. E ela quer saber minha opinião a respeito. O Elmo, ele quer saber, Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou algum tipo de karma? Então eu vou pedir que você continue no vídeo, aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like no vídeo e roda a vinheta, que depois da vinheta eu vou responder essas 3 perguntas para vocês. Bom, então quanto à pergunta do Pimba, é verdade que as pessoas já nascem com data marcada para morrer ou a morte tem uma data aleatória? Bom, Pimba, eu comentei algo muito parecido nesse sentido num outro vídeo que eu fiz, onde eu falei sobre suicídio. Naquele vídeo, eu lembro que eu expus a ideia de que nós, quando vamos reencarnar, quando nós vamos vir aqui para a matéria, a gente faz um projeto reencarnatório. A maioria das almas faz um projeto reencarnatório. Algumas almas, elas são reencarnadas de modo compulsório. Quando são almas muito rebeldes, almas que não têm uma condição de esclarecimento para estar preparando sua própria reencarnação. Mas de qualquer modo, quem programa a reencarnação para elas é a equipe de mentores, é o conselho kármico, né, que está acompanhando essa pessoa. Mas de qualquer modo, todas as pessoas têm um projeto reencarnatório. A diferença é que algumas pessoas participam desse projeto e outras não. É algo compulsório para elas. Então o que acontece, Pimba? Se todos nós temos um projeto reencarnatório, então isso significa que nós temos mais ou menos um período de vida estipulado para que nós possamos dar o cumprimento desse projeto. Então digamos que o Joãozinho tem um projeto reencarnatório em que ele vai estudar, vai fazer a faculdade, vai conhecer a Mariazinha, vão se casar, ter filhos, ele vai ser dono de uma grande empresa, onde ele vai dar emprego e vai dar um alimento, de certa forma, através do emprego para muitas pessoas, etc, etc, etc. Então, de certa forma, o conselho kármico, eles vão programar um equipamento biológico, um corpo para que o espírito desça na matéria, para que esse corpo vá aguentar por esse período para o cumprimento desse projeto, que algumas vezes pode ser 50 anos, 60, 70, dependendo, lógico, do projeto de cada um. E como a gente sabe, o corpo ele não se alimenta ou ele não vive somente de alimento material. Ele sobrevive com energia prânica, energia vital, ou Qi dos chineses. Então o corpo, de certa forma, não apenas o corpo físico, mas o equipamento astral desse indivíduo, ele vai receber uma determinada quantia de energia que vai sustentar este corpo pelo prazo pré-determinado para o cumprimento desse projeto. Então é óbvio que vai ter algumas variações, digamos assim, o tempo em que esse corpo vai aguentar. Às vezes ele pode desencarnar, normalmente acontece de desencarnar antes de cumprir o seu projeto, porque a pessoa pode ter algum tipo de vício, algum tipo de hábito, de padrão de pensamento, de sentimento, que vai esgotar essa energia antes do tempo determinado para o cumprimento do seu projeto. E algumas almas, um pouco mais raro, mas tem algumas almas, elas vivem um padrão de vida tão equilibrado que elas acabam não apenas cumprindo o projeto, não apenas vivendo o tempo, o período necessário para cumprir o projeto, mas acabam até prolongando, vivendo mais do que aquilo que estava programado. Principalmente se essa alma estiver sendo útil para a coletividade. Então, a tua pergunta está certa. Não é que as pessoas elas têm uma data
fixa para morrer. Ou seja, o Leandro vai desencarnar em tal dia e tal hora. Não é bem assim, mas as almas têm, de certa forma, um período pré-programado para cumprir o seu projeto, e algumas vezes acontece da pessoa morrer antes, algumas vezes morre depois, raramente morre no período exato que foi estipulado, mas nunca vai fugir muito desse padrão, tá? E daí acontece também que muita gente, eu já vi isso, já vi casos assim, tem muita gente que tem um projeto reencarnatório bastante curto, de viver no máximo 18, 20 anos, é uma pessoa que goza de plena saúde, que não teria como morrer, não teria como desencarnar, e acaba acontecendo algo que a gente chama de fatalidade, algum tipo de acidente, alguma coisa que vai desencadear a morte desse indivíduo, simplesmente porque acabou o seu projeto. Então é tudo muito bem programado, tá? Ninguém morre assim, sem mais nem menos, a menos que seja um ato de suicídio mesmo, mas normalmente essas coisas são muito bem programadas. Quanto à pergunta da Ruth agora, ela diz que ela é vegetariana, porém ela tem que cozinhar para o filho que não é vegetariano. Provavelmente ela tem que cozinhar alimentos com carne, então, e ela quer saber minha opinião. Ruth, uma coisa que eu vou dizer para você, eu vi até que algumas pessoas já comentaram e deram essa opinião aqui na própria pergunta no YouTube, mas a minha opinião é: nunca imponha nada. Lembre-se sempre que o exemplo arrasta. Eu sou uma pessoa que eu gosto que as pessoas aprendam comigo, não somente pelo que eu falo, mas principalmente pelo que eu ensino na forma do exemplo. Então a minha opinião é que você deva proceder exatamente da mesma forma. Porque veja bem, a humanidade, até hoje, seja no sistema político, seja no sistema religioso, ou dentro do meio familiar, as pessoas estão o tempo todo impondo as coisas umas às outras. E isso, além de não auxiliar na evolução, ainda cria conflitos. Então a minha opinião é: não imponha nada, não obrigue seu filho a parar de comer carne, porque é justamente o oposto que a gente está querendo mostrar. Eu acho que o ato de a gente parar de comer carne simboliza muitas coisas. Primeiro, óbvio, tem a questão de você não estar se alimentando de um animal que gostaria de estar vivendo. Tem a questão também de você preservar a vida daquele animalzinho que, óbvio, tem a sua própria alma, o seu espírito, que está em evolução. Mas tem uma coisa um pouco mais oculta, uma coisa que está nas entrelinhas e que eu acho que é muito importante, que é a questão de a gente demonstrar de um modo mais subjetivo o quanto que a gente respeita e ama a vida. Então, se a gente respeita, se a gente ama a vida, se a gente tem compaixão, se a gente é compreensivo, vamos demonstrar até essa compaixão e essa compreensão com aqueles que não entendem dessa forma. Pode ficar tranquila que você não está criando karma para você, você não está criando nenhum tipo de débito com o plano espiritual ou com o reino dos animais, porque sua parte você está fazendo. Agora, se realmente nós quisermos mexer com as pessoas, mexer na consciência, não é através da imposição que isso vai acontecer. Então fica tranquila, provavelmente com o passar do tempo, o teu próprio filho vai olhar, vai ver quanta coisa mudou na sua vida, vai ver o teu exemplo, como ele é bonito, e algum dia provavelmente ele vai despertar por si só. Essa é a minha opinião. E agora, para finalizar então, a pergunta do Elmo. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou algum tipo de karma? A resposta é não. Elmo, o que acontece é que as almas que já se libertaram da necessidade de reencarnar, essas almas puras, elevadas, essas almas realmente adiantadas, tem uma coisa nelas que é muito difícil de nós, meros mortais, entendermos. E essa coisa se chama amor incondicional. Então pode ter certeza, quando Jesus estava lá no plano astral, quando ele olhou para baixo e ele viu que o povo que morava aqui era um povo rude, um povo ignorante, um povo sem conhecimento, um povo obcecado pelo poder, ele sabia exatamente
tudo o que iam fazer com ele. Mas aí que entra a sabedoria do mestre, ele aceitou, ele não recusou o fato de reencarnar, mesmo sabendo de todos os reveses que ele ia passar por aqui. Eu vou dar um exemplo um pouco tosco, é verdade, mas eu acho que vai servir para você entender essa questão. Imagine que você tem um filho. Talvez você tenha realmente, eu não sei, mas imagine que você tem um filho e de repente você está passeando por um lugar, não sei, visitando algum lugar fora do local onde você mora e de repente você está vendo que o teu filho está indo num lugar perigoso, está indo no meio do asfalto, passando carro para todo lado, correndo risco de ser atropelado, carros em alta velocidade, caminhão passando, ônibus passando e o teu filho lá no meio. Você, como alguém que ama incondicionalmente essa criança, você não vai se jogar lá no meio, colocar a sua própria vida em risco para salvar o teu filho? Tenho certeza que vai, porque o teu amor é incondicional. Você abre mão da tua própria vida, do teu próprio bem-estar, para poder salvar aquilo que você ama. Agora imagine uma entidade espiritual que ama não apenas uma pessoa, duas pessoas, mas que ama toda a humanidade. Um indivíduo altamente iluminado que tem um amor incondicional por todas as criaturas, um amor praticamente universal, um indivíduo que alcançou um estado de consciência onde não que ele ame outros indivíduos, mas ele é amor, ele vive o amor, ele vibra o amor. Será que o indivíduo assim, ele não vai se submeter a mais dolorosa experiência para poder descer a terra, deixar um legado de conhecimento, de autoconhecimento, um legado de amor, de evolução e o exemplo da caridade e da compaixão? Eu tenho certeza que vai. Não apenas vai, como ele fez isso. Então é por isso que Jesus veio para cá e passou tudo o que ele passou. Porque naquela época precisava alguém exatamente como ele para vir falar as coisas que ele falou, para deixar o exemplo que ele deixou. E precisava por quê? Porque aquela humanidade daquela época era uma humanidade muito selvagem, muito primitiva. Então só alguém do estirpe de Jesus poderia vir para cá e realmente causar algum impacto. E óbvio, não somente ele, o próprio Sócrates, 500 anos antes, obrigaram o cara a tomar veneno para morrer. Você acha que ele não sabia? Você acha que antes de encarnar ele não sabia que ele ia viver isso? Tantos outros indivíduos, verdadeiros mártires, se a gente voltar um pouco no tempo e lembrar o caso, por exemplo, do Giordano Bruno e tantos outros indivíduos altamente inteligentes que vieram trazer uma verdadeira revolução aqui para a Terra, mas que acabaram indo para o julgamento da nada Santa Inquisição. Você acha que eles não sabiam do risco que eles corriam de passar por tudo isso? Claro que sabiam. Mas, almas elevadas, eles veem que o propósito é sempre muito maior. O recado por hoje é esse. Agradeço todos que estão acompanhando o canal, que estão acessando os vídeos, que estão deixando perguntas. Agradeço sempre a confiança de cada um de vocês. Então se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, dá uma visitada lá no meu site, o luznanovaera.com, conheça um pouco mais do meu trabalho, dos meus livros. Logo logo vai ter um curso de meditação que eu vou estar colocando lá para você adquirir. Muita paz a todos, namastê e até o próximo encontro.